Pedir para o Marcelo pôr para mim. Você vai abrir a sua Bíblia, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Capítulo 5 de Paulo aos Tessalonicenses. O nosso sermão, Sinais do Fim, tem como subtema hoje a necessidade de vigilância. A igreja que... Só dá uma diminuída no ganho para mim, por favor. A igreja que precisa estar vigilante. Muito bom. Abriram o texto? Só está faltando eu, né? Ai, Jesus. Carta de Paulo à igreja em Tessalônica, capítulo 5, verso de número 1. Amém? Vamos ler? Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como o ladrão da noite, ou como o ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto a uma mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se à noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus nos destinou para a ira, mas não para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Até aí. Vamos falar com Deus, pedir para Ele a instrução nessa hora. Fecha os teus olhos, fala para Deus no teu coração, peça para Ele ministrá-la. Em nome de Jesus, vamos ter um momento. Peça para Deus falar no teu coração a respeito da palavra dEle. Senhor, por favor, nos ministre. Ministre-nos a Tua palavra, ministre-nos a Tua verdade. A Tua palavra mesmo que foi lida aqui diz que somos filhos da luz e não das trevas. Então nos esclareça, Pai. Coloque sobre a nossa vida um combustor onde possamos entender a Tua vontade. Dá a nós a iluminação da Tua palavra, dá a nós a iluminação da Tua vontade acerca do que o Senhor tem para a nossa vida. E fala com a gente. Em nome de Jesus. Amém. Surgiu um grupo americano em 1843. 1843 surgiu um grupo nos Estados Unidos. E nesse grupo, um líder que se levantou, que se chamou William Miller. William Miller levantou em 1843 e disse assim: eu tenho a data da vinda de Jesus. Dia 22 de outubro de 1843, Jesus vai voltar. E o que eles fizeram? Eles então se moveram para a vinda de Jesus. Venderam os seus bens, pediram demissão dos seus empregos, foram para um lugar separado, e foram aguardar o dia 22 de outubro de 1843. O dia 22 de outubro chegou.
Só Jesus não voltou. E aí esse grupo entrou numa confusão medonha. Mas junto desse grupo, e esse homem que era um pastor batista, esse pastor William, era um pastor batista, ele então desistiu, só que teve um grupo que continuou a estudar acerca da vinda de Jesus, principalmente pelos sinais de Daniel, não é? A respeito da vinda de Jesus, e eles disseram o seguinte, que a conta do pastor estava errada, que na realidade não era 22 de outubro de 1843. A data de Jesus vir era 22 de outubro de 1844. Eles erraram por um ano. E dentre esse grupo tinha uma mulher chamada Ellen White, fundadora do Adventismo, da igreja do Adventista do Sétimo Dia. Ela estava nesse contexto e levou para frente essa ideia então da volta de Jesus em 22 de outubro de 1843. Só que 22 de outubro de 1844 chegou também. Mas, se nós estamos aqui, significa que Jesus não voltou. E eles então tentaram encontrar uma explicativa para a razão de Jesus não ter voltado. E qual foi a explicativa então desse grupo? E dessa líder chamada Ellen White? Que Jesus voltou. Jesus voltou. Só que o que aconteceu? Eles disseram que Jesus, ele apenas mudou de um espaço do céu para outro espaço no céu. Que Jesus fez uma mudança de território celestial. Ele saiu, ele voltou, mas ele só fez uma... Como a gente faz mudança, né? A gente sai daquela casa lá e vai para aquela casa de lá. Essa mudança. Jesus fez isso. E por que Jesus fez isso? Jesus fez isso para purificar o santuário celeste, para aguardar os escolhidos. Então eles ficaram nessa interpretação e através dessa interpretação eles se fundaram. Por que eu estou dizendo isso? Qual a razão de eu começar esse estudo falando sobre essa história? É importante dizer isso porque durante toda a história nós estamos vendo sempre pessoas a nível extremistas a respeito da vinda de Jesus. A última data que nós tivemos da vinda de Jesus foi 2012. Não, soou aí entre os estudiosos que Jesus voltaria em 2012. Então sempre há, dentro da história da humanidade, extremistas que tratam exatamente a vinda, ou o chamado fim do mundo. E muitos encaram a vinda do Filho do Homem e o fim do mundo de uma maneira fanática. Ficam realmente enlouquecidos com essas datas, fazem contas, não é? Procuram os chamados profetas, não é? Tem aquele profeta que tem muitas demarcações sobre os fins, não é? O Nostradamus. Então eles ficam enlouquecidos, as pessoas querem saber. Há muitos fanáticos. Agora, se por um lado há muitos fanáticos que querem, que criam mentiras, que criam ilusões, por outro lado, há aqueles que também estão totalmente despreocupados a respeito da vinda de Jesus. Aliás, vivem como se Jesus não fosse vir. Vivem como se a vinda, a segunda vinda, o fim, fosse uma coisa apenas da história, da teologia, da tradição religiosa. Agora, eu acredito que a gente não precisa ser fanático de começar, imagine, vamos tentar fazer as contas, ver se a gente acerta. A gente não precisa criar esse fanatismo. Mas por outro lado, nós também não temos que correr o risco de gerar uma vida altamente despreocupada com a realidade do fim. Na semana passada eu disse o seguinte, que nós estamos vivendo muito atrelados à realidade da vida do presente. E Paulo, no texto que lemos na semana passada, Paulo fala que aqueles que não conseguem ter uma esperança com o futuro vivem de maneira desesperançosa. A gente tá diante de tanta tragédia.
A gente está diante de tanta informação ruim, a gente está diante de tantos aforismos que às vezes entram no nosso coração e que geram... Eu fico pensando, irmãos, e se a gente não tiver esperança da vinda do Filho do Homem? E se a gente não se nutrir na esperança de que Jesus vai voltar, de que Ele vai cumprir a sua promessa, como seria o nosso presente? Paulo diz que as pessoas que não conseguem viver o presente na perspectiva da vinda de Jesus, vivem um presente entristecedor, desesperançoso. Então é óbvio que nós não temos que nos tornar fanáticos acerca da vinda de Jesus, ficarmos criando métodos, formas, mas é óbvio que a gente precisa pensar que isso está acontecendo. Há uma proximidade com a realidade do fim. O texto que traz essa urgente mensagem que Paulo traz, esse texto que eu acabei de ler, o Paulo quer aí trazer um despertamento. Como disse aí, o Paulo está instruindo os cristãos, ele está exortando aquela igreja de Tessalônica e também de nós, o que? A respeito de estarmos preparados, a respeito de nós entendermos as coisas do fim. Por isso que o Paulo, ele vai voltar nesse ponto de dizer, é necessário que a igreja esteja vigilante. A igreja tem que estar atenta a isso, atenta aos sinais desse fim, porque eles estão diante de nós, e se nós passarmos desapercebidos, os sinais vão passar, e sabe o que vai acontecer? Eu acho que a grande questão aí, é que muitas vezes nós precisamos entender, que nós deixamos de viver relações de esperança, quando a gente passa desapercebido por isso. Quando a gente não consegue discernir, a palavra de Deus diz, o homem sábio é aquele que aprende a entender o seu tempo, a discernir os seus dias. Eu acredito que nós estamos vivendo dores, além daquelas que já são dores da vida, porque nós não estamos discernindo o nosso tempo. A gente fica chateado, a gente fica magoado, a gente fica entristecido com tudo que a gente está vendo, mas querido, se nós tivermos uma visão bíblica, tudo que está acontecendo no mundo é para acontecer. Todas essas tragédias, todo esse terrorismo, isso é presságio do fim. E o Paulo diz isso. A gente tem que ser vigilantes, atentos a essas coisas, porque revelam a vinda de Jesus. É isso que diz o texto. Ser vigilante, ele diz. E aí eu coloco que ser vigilante é ficar atento, sem perder a atenção dos acontecimentos à sua volta. É estar com os olhos atentos, é estar com os olhos realmente entendidos acerca de tudo que está acontecendo e filtrando isso na palavra de Deus. A gente tem que pensar assim, irmãos, olhar à nossa volta, filtrar isso pela palavra e nos tornarmos intercessores, nos tornarmos exemplos de Cristo. Nós precisamos nos mover à causa do Evangelho de Jesus. A gente não pode ficar olhando tudo isso apenas como espectadores, assustados. Nós somos como sementes plantadas nessa terra, morremos nessa terra para nascermos em Cristo e darmos fruto. A igreja foi plantada na terra para ela ser o sal dela, a luz dela. Então a gente não pode, como igreja, ficar olhando como se tivesse um grande telão e a gente fica assistindo tudo o que está acontecendo como espectadores, assustados. Não é o nosso papel. A gente não tem que olhar para tudo como espectadores assustados, nós temos que olhar para isso como sinais do fim e como intercessores do Evangelho de Cristo. Temos que olhar isso e pensarmos que nós não estamos aqui para ficarmos atemorados com a relação do que está acontecendo, mas somos como veredas justas, plantadas nessa terra, para que nós sejamos intercessores das causas perdidas, para que coloquemos a nossa mão nas realidades dolorosas da vida, porque sabe o que vai acontecer? A gente vai ficar assistindo tudo isso, e nós não vamos ter a consciência da interpretação das razões e dos porquê as coisas estão acontecendo. Nós vamos só se assustando. A gente se assusta daqui,
a gente se assusta dali, a gente vai se assustando, a gente vai se crispando, e a gente vai se comentando em sustos, em medos, em temores, e a gente vai se tornando uma parte de tudo isso. O Paulo está dizendo, vamos interpretar, vamos ser vigilantes. Nós não estamos nesse mundo para vivermos assustados com as notícias, nós estamos nesse mundo para entendermos os sinais, interpretarmos as realidades da vinda do Filho do Homem e nos tornarmos veredas justas para que o Evangelho de Jesus alcance o caos. A igreja de Jesus, ela está plantada no mundo para ser isso. A gente está se perdendo na nossa identidade da igreja. A igreja não está no mundo para ser essa igreja que capta os recursos do mundo para os seus benefícios. A igreja está plantada no mundo para ser o sinal visível do reino, para ser a luz no meio das trevas. Amém, irmãos? Por isso que o Paulo está dizendo, vamos ser vigilantes. Será que nós temos sido intercessores das tragédias? Irmãos, nós temos orado pelos povos que têm sido atingidos com essa onda de terrorismos. Nós já se esquecemos dos sírios? Ou será que existe um papel lá dentro da nossa casa com os nomes de pessoas, com as nações? Ou será que nós não temos tido tempo para interceder? Não é orar por nós, não é orar pelo aquilo que a gente precisa, é orar por outros. É entender que os sinais dos fins representam um momento urgente da igreja se levantar como luzeiro no meio das trevas. Sede vigilantes, diz Paulo. É por isso que Paulo vai dar algumas razões para a gente ser vigilante. Por isso que o Paulo nesse texto vai dar a nós algumas razões pelas quais nós temos que estar vigilantes acerca da segunda vinda de Jesus. E essas razões eu queria hoje conversar com vocês, passar para vocês, a gente pudesse entender essas razões. Vamos lá. A primeira razão está no verso de 1 a 3. O verso de 1 a 3 está em cores, porque eu vou falar sobre cada texto dividido nas cores. Mas vamos ler o texto todo. 1 a 3, o texto diz: irmãos, quanto aos tempos e épocas, eu não preciso escrever a vocês. O Paulo está dizendo a Tessalônica, quanto aos tempos e épocas, eu não preciso escrever porque vocês sabem. O Paulo está dizendo, eu não preciso falar com vocês acerca do fim, acerca dessas preocupações a respeito do... Eu não preciso, porque isso vocês já sabem. A igreja de Tessalônica era uma igreja que entendia, que buscava compreender todas essas realidades acerca da vinda de Jesus. O Paulo está dizendo, eu não vou escrever para vocês acerca do conhecimento de que Jesus vai vir. Isso vocês já sabem. E eu acho que isso nutre um pouco a nossa própria realidade. Sabe por quê? Porque nós também sabemos que Jesus vai voltar. Tem alguém aqui que tem dúvida disso? Você tem certeza, isso não é uma dúvida, Jesus vai voltar. Como a igreja de Tessalônica, nós também temos certeza. E o Paulo está escrevendo isso. Essa primeira palavra é, com relação ao tempo, com relação às épocas, eu não preciso escrever para vocês, porque isso vocês já sabem. Isso já é facultado para vocês. E ele diz, porque vocês sabem, ele vai dizer... Porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão da noite. Vocês sabem disso. Só que o Paulo agora usa uma fala interessante. Ele diz o seguinte, vocês sabem que ele vai vir, e vocês sabem que ele vai vir como ladrão à noite. O que acontece? Olha só que coisa interessante. A primeira coisa que Paulo fala para a gente é que a gente tem que ser vigilante. Não é? Sedes vigilantes, a gente tem que ser vigilante. O vigilante, a função do vigia é o quê? É ficar atento com as investidas do ladrão, ou com os sinais que o ladrão vai dar. É claro que hoje em dia a gente não pode muito bem ter esse parâmetro, porque hoje o povo está entrando dentro das casas à tarde, de qualquer hora, né? O negócio se tornou, não tem mais... Mas a gente sabia antigamente, vivia isso, que os ladrões ficavam atentos às realidades notívagas da vida da casa, à noite. Era um momento em que não havia ninguém que pudesse enxergá-lo, que pudesse percebê-lo. Então o que acontece?
esse vigia que é contratado, esse vigia, ele fica atento a essa noite. Ele fica atento àquilo que acontece nessa noite. Porque a simbologia, que parece ser simples, mas é tão válida, mostra que o ladrão procura o momento de menor vigilância. A hora em que há a menor vigilância, o ladrão vem e investe exatamente a sua proposta, a sua estratégia. Ele procura a hora que ele acredita que ele não vai ter surpresas contra ele. Então ele vai ver o momento em que ele pode entrar, que ele pode saquear, que ele pode roubar. E esse momento, qual é o momento em que há desatenção? Paulo está dizendo, Jesus vai vir no momento da desatenção. Jesus, olha só, Jesus vai voltar no momento em que as pessoas estarão desatentas. Mas eu estou instruindo vocês, não sejam os desatentos, sejam os vigilantes. Estejam atentos, porque o ladrão vai vir. Aliás, o ladrão, acho que fica até chato a gente dizer isso, né? Não é que Jesus não é o ladrão na questão moral, tá? Vamos interpretar diferente. Não é o ladrão na questão moral. Ele vem como sorrateiro, sem ser percebido. Aos desatentos, a surpresa. Aos desatentos, o arroubo. Aos desatentos, o susto, o saque. Não é? Então ele vem dessa forma. Ele vem e ele surpreenderá os desatentos. Mas o Paulo está dizendo, nós não podemos estar na categoria dos desatentos. Nós precisamos ser como torres de vigia. Precisamos estar atentos aos sinais da vinda desse homem que vem como ladrão da noite. No entendimento aí, meus queridos, é possível que entendamos que Jesus volta no momento em que a igreja se encontra menos vigilante. Ela está mais suscetível. É o momento em que a igreja vai estar desguarnecida de valores e princípios que vão identificar o propósito. O que Paulo está dizendo é o seguinte: Jesus vai voltar quando a igreja estiver absorta. A igreja vai estar, como diz aí, menos vigilante. O que Paulo me ensina no texto, o que Paulo me ensina é o seguinte: existe uma tendência muito grande da desatenção. O Paulo não está dizendo aos não cristãos, Paulo está dizendo a uma igreja, como está dizendo a mim e a você. O Paulo está dizendo, se nós não tomarmos cuidado, nós vamos ser surrupiados por uma desatenção a respeito das coisas de Deus. E o perigo, sabe qual é o perigo? O perigo é o seguinte, que Jesus vai voltar e essa igreja vai estar desatenta, perdida, inerte, absorta. Agora, perdida aonde? Perdida aonde? Aonde? Onde que ela vai estar perdida? Onde que essa igreja vai estar perdida? Em que qualidade essa igreja vai estar perdida? Nos seus princípios e nos seus valores, estes relacionados ao reino de Deus. O que eu percebo é o seguinte, o que Paulo me ensina também. Nós vamos entrando num campo, num caminho de desqualificação a respeito dos princípios do reino de Deus na sua igreja. A igreja vai se perdendo com relação ao reino de Deus. A gente não vai entendendo valores, a gente não vai entendendo princípios, a gente não entende o que é bom, o que não é, o que é certo, o que é errado, tudo vai se relativizando. Tudo vai perdendo as suas realidades fundadas no reino de Deus. Então a gente já não está sabendo mais o que é certo, o que é errado. Há quartas-feiras atrás eu preguei aqui, falei com vocês sobre temor, lembra? Falei sobre temor. A igreja está perdendo o temor a Deus, e nós vimos na vida de Jeroboão que perder o temor a Deus é um caminho para uma destruição da sua própria geração. Então nós vamos se embrenhando, nós vamos se qualificando nessa realidade perdida, perdendo as coisas de Deus, e isso significa estar desatento. A minha vida ela não tem mais uma referência bíblica.
Por isso que nós estamos vendo hoje nas igrejas cristãs ou chamadas evangélicas o culto à personalidade. Perde-se a referência da palavra, ganha-se a referência da personalidade, do líder. Perde-se valores cristãos, ganha-se valores metodológicos. A gente está perdendo princípios. E o Paulo está dizendo, sabe o que é isso? O Paulo está dizendo que a igreja vai se desqualificando. E a chamada que o Paulo faz é que quando Jesus voltar, a igreja vai estar de maneira menos vigilante, que ela vai estar perdida em si mesma. Ela vai dizer, dormir, à noite é para dormir, não é para ficar acordado. E a referência da noite é referência das trevas. É referência de saber que nós não caminhamos, e isso é uma coisa que tem contrastado o meu coração, nós não caminhamos para uma proposta de Nike. Repete o que você falou? Sim, numa vida que seria só rosas. A proposta dessa igreja é uma proposta de uma igreja, como eu disse para vocês, que atenta, ela invade as trevas. O nosso trabalho é no meio das trevas. Nós não podemos de forma alguma pensar que a igreja é a igreja que ela se ostraciza, se fecha. As nossas mãos estão aonde? Como estavam as mãos aonde estavam as mãos de Jesus? As mãos de Jesus estavam nos leprosos. Ele tocava leprosos, ele tocava prostitutas, ele tocava nas pessoas enfermas. Aonde as mãos de Jesus elas estavam em contato com as realidades de trevas. A igreja não pode se tornar o gueto. A igreja não pode se tornar o lugar fechado. A igreja tem que se tornar o lugar onde nós interpretamos as realidades notívagas, interpretamos as realidades noturnas, interpretamos as realidades das trevas, porque somos vigilantes nela. Mas a igreja caminha numa realidade em que parece que apenas as realidades do dia nos fazem presente, e à noite, o que a gente faz à noite? A gente dorme, a gente se desqualifica de vigilantes, a gente deixa para outro, a gente vai perdendo princípios e a gente vai deixando de identificar o nosso propósito como igreja. O Paulo está dizendo, Jesus vai voltar, e Ele vai voltar no momento das densidades das trevas. Irmãos, eu não sei se isso é possível, mas eu acredito que sim. Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar o teu coração. Paulo está dizendo que Jesus vem como um ladrão à noite. Ele usa muito a expressão da noite, mas essa noite a gente pode interpretar como um momento doloroso. Jesus vai voltar quando houver altas dores desse mundo. E a premissa de Mateus 24 diz isso. O mundo vai estar em dores quando Jesus voltar. Como as dores que vocês já estão enxergando? São essas aí. O fato da igreja não estar vigilante hoje é um grande sinal da vinda de Jesus. Eu percebo que quando eu olho hoje para a igreja e o que ela está se construindo, eu percebo que Jesus realmente está voltando. Porque tem muita gente dispersa, de uma teologia dispersa, de uma vida cristã dispersa, uma centralidade muito grande em si mesmo. Gente que adora gente, gente que cultua gente. E aí eu vejo Jesus está voltando. Ele fala o seguinte, volto no verde, volto ali no verde no texto. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente. A expressão paz e segurança está entre aspas, porque paz e segurança é uma fala.
é um grito, é um clamor. Nós temos duas interpretações que cabem aqui. É claro que uma delas eu sou mais tendencioso e vou dizer para vocês qual é. Mas nós temos duas. É um texto de difícil interpretação, de difícil entendimento. Mas a interpretação que podemos ter é o seguinte: quando estiverem dizendo às pessoas paz, segurança, quando o mundo estiver gritando por paz e segurança, quando as pessoas olharem à sua volta e perceberem que à sua volta as realidades são sofríveis, são violentas, são mortais, as pessoas vão gritar e vão dizer paz, nós queremos segurança. Diz o texto que nessa hora não vai vir paz e não vai vir segurança, vai vir a destruição. Paulo está dizendo, no momento em que as pessoas, o mundo começar a gritar por paz, que líderes se levantarem em busca da paz, que nações gritarem por segurança, nessa hora não vai vir paz e não vai vir segurança, vai vir a destruição. Esse momento vai ser um momento de grande conturbação, esse momento vai ser um momento de guerras, onde as pessoas vão clamar paz e segurança, mas não vai vir a paz e segurança, se intensificará os processos destrutivos. O próprio Jesus disse que nesse momento as pessoas estarão envolvidas em guerras e em rumores de guerras. É claro que nós estamos caminhando para uma tendência mundial disso. É visível. Eu coloquei aqui a fala de Jesus, em Mateus 24. Jesus respondeu, cuidado que ninguém os engane. Eu acho muito interessante, porque Jesus, o Paulo, os homens bíblicos, eles sempre estão ligando a gente a muita atenção. Parece que eles sempre estão encontrando a gente disperso. Uma hora para não nos enganar, para chamar a atenção, uma hora para levantar, outra hora para acordar, outra hora para vigiar, outra hora para orar. A Bíblia sempre está nos chamando a voltar a atenção, porque me parece que nós temos uma tendência muito fácil à dispersão. A dispersão com a vida, a dispersão com as vontades, dispersão com tudo. Então mais uma vez aí Jesus diz, cuidado, a palavra de cuidado é uma chamada. Ninguém pode enganar você. Jesus, o senhor está dizendo então que há possibilidade de eu ser enganado? Sim! Cuidado que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então estou entendendo, o senhor está dizendo então que eu vou ser enganado por aqueles que produzem a tua fala? O Senhor está dizendo que eu posso ser enganado por pessoas que produzem o Evangelho que é do Senhor? E Jesus está dizendo sim. O Senhor então está dizendo que eu posso ser enganado por homens e mulheres que se levantam com o bordão, com o pendão de que Cristo é o Senhor? Estou dizendo sim, muitos vão se levantar no meu nome e vão enganar. E vão te dispersar. Vão fazer com que vocês tenham uma vida totalmente dispersas do reino de Deus e dos princípios do reino de Deus. É verdade, Jesus? Sim, eu estou dizendo isso. Pessoas se levantarão com seus princípios, com as suas vãs filosofias, com as suas ideias, com as suas teologias, e vão dispersar você. No teu nome, Jesus, muitos se levantarão no meu nome. Não sou eu que estou dizendo, irmãos. Eu sou o Cristo, eles vão dizer. E ele continua, vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras, não tenham medo. É possível não ter medo? Então Jesus está fazendo uma piadinha com a gente. Por que surge no nosso coração, ou por que nasce no nosso coração o não medo da guerra? Porque nós já estamos vigilantes, nós já estamos vendo, já nos é sabido. Vai vir guerras e rumores de guerra, não tenham medo, é necessário que essas coisas aconteçam. Olha só o que eu disse para vocês aqui antes, um pouquinho antes. A gente está como espectador, a gente assiste e se assusta, a gente assiste e se assusta.
A gente assiste e se atemoriza. O papel da igreja não é assistir e se assustar. Isso não é o papel da igreja. O papel da igreja é a consciência de que essas coisas acontecerão. E a gente como igreja, o que nós vamos fazer? Aonde está o foco? Aonde está a guerra? Aonde está a destruição? Nós não vamos se assustar, nós vamos entrar lá. É lá que nós vamos trabalhar. A igreja não se assusta, porque a igreja já sabe. Nós temos compaixão, diferente. Nós temos amor pelas vidas, pelas mortes. Isso é diferente. Mas isso não nos pode assustar. Por isso que ele fala, não tenham medo. Isso vai acontecer. É necessário que essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Não é o fim, porque se fosse o fim, acabaria. Seria fim. Não é o fim. Vocês estão vendo? Não acabou, né? Está tudo acontecendo, mas não acabou. Porque não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, que nós estamos enxergando. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso é o início de dores. Agora, irmãos, se tudo isso é o início de dores, e é interessante porque quando a dor inicia, já é a dor, né? Iniciou a dor, não significa que você vai ainda daqui a pouco começar a sentir dor, não, ela já veio. Então é o seguinte, se isso é o início da dor, isso já é a dor. E Jesus está dizendo o seguinte, eu venho e eu vou voltar no momento em que haverá dores. Eu vou voltar no momento de dores. Eu ainda acredito numa coisa, irmãos, que o Senhor Jesus vai voltar porque Ele vai olhar para a igreja dele, Ele vai ver que a igreja dele está no limite de sua realidade de igreja. Ele vai voltar porque Ele vai ver o sofrimento do povo dele e Ele vai dizer, eu não posso, não dá mais. Agora nós temos que ir, porque agora a igreja não vai mais suportar. Essa é a fala de Jesus. Por isso que o texto está dizendo o seguinte, quando as pessoas disserem paz, a gente quer segurança, é nesse momento que não vai haver paz, não vai haver segurança, vai haver a destruição, vai haver o fim. Agora, há uma outra interpretação, não é? Há uma outra interpretação, que é a qual? Que as pessoas vão dizer paz e segurança, porque realmente vai se ter um grande movimento de paz na terra, a terra vai entrar num processo de paz, porque vai ter o governo da terra, vai se levantar um líder, o anticristo, e ele vai reinar sobre a terra. Essa é uma outra interpretação que a gente tem escatológica, e aí vai ter paz, a terra vai ficar tudo muito bom, por isso dizendo paz e segurança, e vai ser um curto período, ele vai reinar, mas num curto período, porque o próprio anticristo vai depois inverter a situação, e ele vai se tornar de pacificador, ele vai se tornar o opressor, o perseguidor, que pode ser então a perseguição do anticristo aos cristãos. Então essa é uma outra interpretação. Aí você me pergunta, qual delas você tem uma tendência? Eu vou dizer que eu acredito mais na primeira do que na segunda. Posso estar equivocado. Sou mais tendente à primeira, pela questão do que a gente está vendo acontecer. São as duas. E aí depois ainda ele usa o seguinte, nossa última corzinha lá, ele diz, como as dores de parto à mulher grávida, ele vai vir como as dores de uma mulher que está em processo de parto. Repentinamente. As dores do parto vêm repentinamente. E as mulheres dizem que é uma coisa terrível. As contrações para o parto são terríveis, dolorosas. Então ele usa também, porque o próprio parto ele é repentino. A gente tem que, a hora que a gente lê esse texto, a gente tem que esquecer dos avanços da medicina, tá, gente? Que agora dá para a gente fazer parto programado, a gente tem todo um processo. Vamos esquecer que nesse tempo não havia nada disso. O Paulo está dizendo, ele vai vir como uma mulher que se encontra na dor do parto repentinamente. Ele diz repentinamente, e de modo nenhum, ninguém vai se escapar. Ninguém vai se escapar desse momento. Ninguém. As pessoas não vão ter tempo.
Elas não vão ter tempo para correr atrás, para tentar resolver alguma coisa. Nada. Por isso que Paulo está dizendo, sejam vigilantes. Por essa razão, porque não haverá desculpas para o desconhecimento. Sejam vigilantes, estejam orando, estejam falando com Deus, estejam atentos à sua própria vida. Estejam atentos. Essa é a primeira razão. Vamos à segunda razão porque Paulo fala para a gente ser vigilante. A segunda razão está nos versos de 4 a 7, que coloquei para vocês. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia o surpreenda como ladrão. Então Paulo está dizendo para nós que nós não somos esses que estão perdidos nas trevas. Ele vai dizer, não, vocês não são. Vocês já receberam a revelação, a luz, para que esse dia, quando chegar, vocês não se surpreendam. E ele diz assim, vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, ele diz, não durmamos como os demais, mas estejamos o que? Atentos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. O Paulo diz o seguinte, primeiro, ele fala que a gente não é da noite, nós não somos das trevas, nós temos a claridade. Jesus Cristo como a luz desse mundo. Então o estado noturno não faz parte da gente. Agora, o Paulo diz também aqui, o estado noturno de uma vida é um estado de sonolência. Quem vive a realidade das trevas, quem vive as realidades notívagas da vida, vive numa desatenção. Peraí, sabe nem o que está acontecendo? Estão totalmente desatentos com relação às questões do fim, às questões de vida eterna. Às vezes você vai conversar com pessoas e fala sobre, você crê na vida eterna? O que é isso? Eu quero aproveitar minha vida, porque a hora que isso aqui acabar, acabou. Vamos aproveitar, vamos fazer o que a gente tem que fazer, porque a hora que a gente chegar lá, acabou. Pessoas que vivem totalmente perdidas com relação à sua própria vida, à sua própria realidade. São pessoas que Paulo diz, são essas pessoas que estão nas trevas, elas estão no escuro, elas são perdidas, elas são ignorantes a respeito das ocorrências do dia. Aí o Paulo vai fazer aqui alguns contrastes interessantes entre noite e dia, que são contrárias. Eu fiz um quadro aqui para vocês, aqui. Então ele coloca esse quadro. De um lado a noite, a escuridão contrasta com a luz, a noite contrasta com o dia e a embriaguez contrasta com a sobriedade. Então eu quero chamar a atenção de vocês aqui um pouco sobre essas duas últimas contrariedades, embriaguez e sobriedade, porque o Paulo chama muita atenção para essa questão de sermos sóbrios. Sermos sóbrios. Olha só. Antes de eu entrar nessa questão da sobriedade, eu quero entrar mais uma vez na questão da vigilância. Porque assim, qual deve ser a postura de um vigilante? Jesus está voltando, o sinal está voltando, e aí aonde que os sinais estão? A gente começa a olhar para o céu, onde está? A hora que surgiu, nossa, o relâmpago deu forte essa semana, né? Deu um estrondo lá, você já pensa, será que Jesus está voltando? Será que é a trombeta que está tocando? Os nossos olhos estão olhando para cima, procurando os sinais, os movimentos, onde eles estão. Mas olha só o que eu coloquei aqui para vocês, para a gente entender. Ser vigilante não é ficar olhando para cima, aguardando o relâmpago do Filho do Homem. Olha lá, que vigilância é essa? A vigilância é consigo mesmo. Voltado para si próprio. Eu preciso ver se estou tendo uma vida vigilante de sobriedade e não de embriaguez. Então a primeira fala do Paulo é, ser vigilante não é assim, ó, irmão, pode deixar que se eu souber de alguma coisa eu vou falar com vocês. A hora que eu ver um relâmpago, eu já mando no WhatsApp, ó, é agora, corre lá. A hora que eu ver uma nuvem se formando meio numa letra assim, Jesus vai vir, eu já corro, já... Não é isso. O Paulo está dizendo, ser vigilante é ter um olhar para si mesmo. É ter um olhar para a sua realidade, da sua própria vida, da sua condição. Qual é a sua condição? E aí o Paulo leva-nos a uma relação seguinte: qual é a sua condição de existência? Como você está sendo? Aí ele coloca dois
dois comportamentos que são resultados de duas buscas, que é a embriaguez e a sobriedade. Embriaguez e sobriedade, é o que ele quer. Estar embriagado é não ter controle de si mesmo. Uma pessoa embriagada, ela não tem controle. Estar em efeito de alguma substância que não permite o autocontrole. O embriagado não percebe as suas próprias atitudes. O embriagado não tem domínio de si. Ele não domina o que ele fala, ele não domina as respostas do seu corpo. Ele não se domina. Há uma frase francesa, há uma frase latina que diz assim: in vine veritas. Em vine veritas. Sabe o que significa isso? No vinho há verdade. A pessoa se embriaga, ela vai perdendo todos os seus mecanismos que antes. Eu acho muito interessante casamento. Casamento para mim é um evento muito interessante de se, né? As pessoas chegam no casamento, todas internadas, lindo, numa pose, maravilhoso. Aí o casamento acontece, aquela coisa linda, maravilhosa. Aí vai para a festa. Aí começa, daqui a pouco o terno deixa de lado, daqui a pouco a blusa já sai, depois a gravata já roda. Vai perdendo a compostura, né? A preocupação antes era tão, né? A postura. Não, eu não tenho mais limites. Não tem mais nada. O Paulo está dizendo: o embriagado perde o seu controle. Ele não consegue discernir, ele não consegue entender, ele não consegue fazer uma leitura, ele não nada. Ele está entregue à sua bebida, ele está entregue à sua entorpecência, ele está entregue, ele não tem consciência, a mente dele não consegue produzir nada. É esse homem. E olha só, há pessoas que estão embriagadas, não estou dizendo com as bebidas, mas há pessoas embriagadas por desejos, há pessoas embriagadas por prazeres, há pessoas embriagadas por ganâncias, que estão perdendo o controle de refletir. Por isso que as pessoas que estão embriagadas por ganância, elas passam por cima, elas matam, elas estão embriagadas, elas não têm controle, elas não conseguem discernir. Há pessoas que são embriagadas por várias razões, elas não conseguem entender e ter um autocontrole, uma autorreflexão. São como pessoas selvagens, se tornam irracionais. E tem uma palavra em Pedro, eu não vou me lembrar agora o capítulo, o versículo, mas a carta de Pedro tem um texto que diz o seguinte, deixa eu ver se minha memória não vai me fazer falhar aqui, mas o Pedro diz que as pessoas, que os homens, aqueles que são blasfemos, aqueles que são contrários a Deus, são homens que se tornam irracionais. Não tem capacidade de discernir, de se controlar. O Paulo está dizendo isso. A gente tem que tomar cuidado. Eu vejo que a igreja está embriagada. Estamos vivendo o fenômeno da embriaguez eclesiástica. Aí dá até um tema, dá até uma tese. A embriaguez da eclesia. A igreja está embriagada por status, a igreja está embriagada por poder. A igreja está envolvida nas ganâncias. A igreja está envolvida em submundos. Existem lugares da igreja que estão em trevas, dispersas. E aí ele fala, mas do outro lado da embriaguez existe a sobriedade. Que é ser sóbrio. O contrário de ser embriagado. O ser sóbrio é ser controlado. O ser sóbrio é ser diligente. O ser sóbrio é ter discernimento. O ser sóbrio é poder enxergar e fazer uma leitura daquilo com graça, com entendimento. Isso é ser sóbrio. E é o que a igreja hoje é deficitária. A igreja hoje é deficitária de sobriedade. Eu vejo tanto isso, sabe, porque nos relacionamentos há uma ausência de sobriedade nos relacionamentos. As pessoas elas se relacionam, mas elas se relacionam por uma embriaguez de aceitação.
de frustração. E aí nessa embriaguez de aceitação com frustração, com tudo, as pessoas elas vão se relacionando como vingadoras. Elas vão se tornando julgadoras, elas vão se tornando, e vai virando uma bagunça. De pessoa que quer falar da outra, que quer passar por cima da outra, que se torna advogada do mal da outra. Por quê? Pessoas que estão embriagadas nas suas emoções fragilizadas. É gente que está embriagada na emoção fragilizada, que de alguma forma se deparou com traumas, se deparou com frustrações, e aí não consegue a sobriedade, não consegue atingir o seu ponto consciente de olhar para si. Porque ser sóbrio é conseguir ter uma leitura de si mesmo, é de olhar para dentro, é de enxergar a nossa condição, é de perceber quem somos, é de não estar de alguma forma enebriado, perdido em alguma coisa que está fazendo com que essa pessoa perca aquilo que ela é. Você já viu a expressão, eu bebo para esquecer? Bebo para esquecer. É isso. A embriaguez, muitas vezes, é uma muleta para a gente deixar de lado aquilo que a gente é. A gente bebe a ganância, a gente bebe o poder, a gente bebe o status, a gente bebe a vingança, para esconder aquilo que nós somos. Paulo diz, não sejam embriagados. Porque se você for um embriagado, Jesus vai vir e você vai estar desatento. Parece que agora eu consigo entender algumas coisas que estão ligadas à volta de Jesus. Principalmente pelo fato que a Bíblia diz que no fim, na vinda de Jesus, até escolhidos seriam enganados. Os escolhidos são os dispersos, são os embriagados, que se embriagam e que se perdem, e que não conseguem ser sóbrios a respeito de sua própria vida. Por que a gente deve vigiar? A gente deve vigiar porque isso faz parte da natureza que transforma a gente como cristãos. Não tem cristão que cresce, que amadurece sem ser sóbrio, sem se vigiar, sem se perceber, sem fazer um checklist de sua própria vida, de suas próprias nuances treváticas. Não existe essa palavra? Se não existe, o Aurélio agora gostou. Eu criei. Treváticas é em trevas. Algumas palavras a gente cria aqui, irmãos. Fica em paz. Gente, assim. Por isso que a gente tem que vigiar. Porque nós não somos, Paulo diz, nós não somos mais filhos das trevas. Gente, que coisa mais linda. Eu quando às vezes me deparo com a leitura bíblica, eu agradeço muito a Deus. Ele me chama assim, você não é mais filho das trevas. Olha só que coisa linda que Deus deu para a gente, isso é graça. Em contrapartida eu tenho e peço a Deus misericórdia, porque eu sei que ainda existe muitas pessoas que vivem a condição das trevas. Você não é mais filho das trevas, você é filho da luz. Você é um combustor, você é um iluminador. Então, que esse combustor, aliás, a luz, ela vem em primeiro lugar fazer com que a gente se enxergue, que a gente se perceba, não é? Ter um combustor diante de mim, essa frase eu gosto, é de alguma literatura, aí, eu sei, ter um combustor diante de mim, sabe o que significa, o que o autor queria dizer, o poeta quis dizer? Estar andando sempre debaixo de um poste, ter um combustor diante de mim, sempre uma luz em que eu possa me ver, em que eu possa me perceber, em que eu possa me enxergar. A luz não é no outro, a luz é na gente. Entendeu? A luz é na gente. Então por isso que a gente tem que ser sóbrio e vigilante. Deixar com que esse combustor possa revelar as nossas cruezas, revelar as nossas falhas, as nossas dificuldades. E aí a gente vai cuidando, vigiando as nossas atitudes, vendo se nós estamos sóbrios.
e fechando as portas da embriaguez. Terceira e última razão. Vou fazer uma pausa aqui. Terceira e última, os versos de 8 a 11. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios. Mais uma vez, ó. Isso se chama reforço. Mais uma vez, o Paulo está dizendo, vocês que são do dia sejam sóbrios. Aí ele fala, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, exortem-se, edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Vamos lá, o Paulo agora reúne muito assunto aqui. Mas é interessante que o Paulo vai falar o que ele disse à igreja em Éfeso, de uma maneira diferente, mas que tem uma essência. Ele fala aqui da armadura de Cristo. O Paulo fala assim, vocês não só têm que ser sóbrios, mas vocês precisam se revestir. Jesus, mas se eu preciso me revestir, isso significa o quê? Significa que você vai estar num campo de batalha. Significa que a igreja avança, mas ela avança e nela está contida soldados e guerreiros. E Paulo vai dizer em Efésios, capítulo 6, ele vai dizer o seguinte: revistam-se de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes no dia mau. Tem dia mau, Deus? Tem, e que dia é esse? É o dia em que as ciladas estatutas do diabo, se apresentam na tua vida. Então o Senhor está dizendo o seguinte, o Senhor está dizendo que, além de ser sóbrio e vigilante, eu tenho que estar vestido, porque eu estou numa guerra, e essa guerra que eu estou não é a guerra contra o ser humano, é uma guerra contra entidades e potestades do mal. É isso que o Senhor está dizendo? Sim, eu estou dizendo isso. Entendem por que a nossa ida é ao inferno? Não? Entendem? A nossa busca é lá. Nós vamos bater de frente com o nosso inimigo. Nós vamos bater de frente com as realidades do mal. O Paulo diz então, vistam-se da couraça da fé, do amor, do capacete. Ele está dizendo, a armadura são armas de... E isso que eu acho interessante, olha lá, por favor. Olha lá. Lê a armadura, o que é? É uma couraça? Esses 10. É uma couraça e é um capacete. O Paulo não fala nada aí de espada. Não tem espada aí, né? Faltou a espada. Faltou. Por que será que faltou espada? Porque você não vai agredir, você só vai se defender. É isso, Elias. Armas de defesa. Armas de defesa. O Paulo está dizendo o seguinte: sejam sóbrios, porque vai haver investidas contra a sua sobriedade. O inimigo vai se levantar a fim de ir contra o seu caráter cristão. Então eu vou te dar armas de defesa, não de ataque. No momento das dores, eu acho muito interessante. A igreja avança contra o mal, sem armas de ataque. E aí eu faço uma reflexão, que acredito ser importante e que tem uma profundidade muito interessante. Faço uma reflexão. Por que a igreja nesse momento avança sem a arma nas mãos de ataque? Isso é uma boa para refletir. Repito, por que a igreja, nessa hora, não tem na mão uma arma de ataque? Que no texto de Efésios é a palavra de Deus, a espada. Sabe por quê, irmãos?
Porque no momento do fim, essa igreja ela vai pegar em si mesmo a verdade de Cristo. Porque ele diz: vocês não são mais trevas, vocês são luz. A luz já está em nós. Nesse momento, não vai ter momento para a gente fazer estudo bíblico. No fim, os conteúdos já estarão em nós, daquilo que a nossa vida buscou, daquilo que foi o nosso esforço para a busca da palavra, daquilo que foi o nosso esforço para conhecer a Deus, para estar perto dEle. Nessa hora não haverá armas na mão. A verdade estará incorporado na gente. Por isso que ele fala o seguinte, e aí eu entendo melhor o texto. Por isso que ele fala que essa couraça, ela é a couraça da fé e do amor. Porque essa couraça, e a couraça é uma vestimenta do soldado romano feita de aço, que guardava os órgãos vitais, o coração e outros órgãos que eram vitais, que não poderiam ser atingidos por lanças, ou seja o que for. O que eu quero dizer é o seguinte: eu quero dizer que quando Jesus estiver voltando e a igreja estiver nessa realidade dolorosa do mundo, nós vamos sair em batalha, porque o momento vai ser de milícia, de batalha, e as hostes, como eu acredito que já são, e é aí que eu gostaria que a igreja acordasse, porque nós já estamos nessa luta, nós já incorporamos essa realidade, a palavra tem que estar na gente, mas é nessa hora então, que as nossas atitudes vão ser atitudes fundadas na fé e no amor, e que essas realidades não permitirão que as ações malignas nos derrubem. Porque também ele vai falar sobre o capacete, e é interessante que o capacete também é um instrumento de proteção, de defesa, e ele fala do capacete. O capacete faz o quê? Ele guarda o quê? Ele protege o quê? Cabeça. E por que a cabeça é vital nessa interpretação? Por que a cabeça é vital? A cabeça é vital nessa interpretação porque é na cabeça que estão os processos da nossa mentalidade. É onde surgem as razões pelas quais nós tomamos decisões. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos, eu tenho visto isso, que o diabo, de maneira estratégica, tem invadido as pessoas para roubar os processos mentais. Ele tem invadido a mente das pessoas, a maneira das pessoas pensarem, entenderem, discernirem. A realidade da mentalidade, ela está muito ligada à realidade da sobriedade. A gente consegue ser sóbrio quando a gente tem uma mente sã. Então, estão entendendo os vínculos que existem? Eu só consigo ser sóbrio se a minha mente for sã. Se a minha mente estiver entorpecida, eu não sou sóbrio. Então, onde que o inimigo vai querer entrar? Aonde? Na mente. E quais são as portas que o diabo entra da mente? Aonde? Como que isso acontece? O diabo vai usar portas abertas. Mágoas, ausências de perdão, traumas, e ele vai usando isso em você. Ele vai dizendo do seu trauma, da sua mágoa, ele vai fortalecendo isso, e você vai perdendo o controle disso, e ele vai gerando mentalidades, pensamentos, e você vai até se perder. O Paulo fala: sede sóbrios, mas também coloque um capacete, para que a sua mente seja guardada das investidas do mal. Irmãos, eu qualquer dia vou falar disso, mas eu tenho visto como que o diabo tem agido nas mentes. Eu tenho entendido isso. Ele tem entrado em brechas, e eu tenho visto gente se perdendo, porque está se deixando seduzir aqui, ó. Não é uma possessão, tá? Não é uma possessão,
maligna, não uma incorporação. O diabo não incorpora, não é. É uma realidade opressiva, mas que a pessoa, ela está tão envergada por causa dessas realidades dolorosas de si, que ela se permite ela se permite ouvir aquilo que o inimigo fala, através das realidades opressoras. E vai dizendo um monte de coisa. E a gente vai confirmando o que o diabo vai dizendo, através das realidades. Sede sóbrios. É nesse momento que o mal vai se operar de maneira mais intensa. O tempo final será um tempo de livre ação do mal. Isso eu quero dizer para vocês. O fim do mundo vai ser predito por uma ação do mal livre. A maldade vai começar a agir sem limites. A operacionalidade do mal vai agir. Então vem a couraça da fé, a gente reveste, dizendo... Aliás, o Paulo fala, né, lá em 1 Coríntios 13, que de todas as coisas subsiste só 3. O que são as 3? Digam aí. Fé, amor e o capacete da esperança. Isso. Fé, amor e esperança. E é isso que vai nos subsistir. Olha só para a gente finalizar aqui, eu coloquei a couraça da fé. Ele fala assim, verso Mateus 24: então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Olha só. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Então virá agora o fim vem. Lá atrás ele dizia, ainda não vai ser o fim. Ainda não é o fim. Mas agora Jesus está dizendo, então virá depois do quê? Principalmente depois disso aqui, ó. Cadê? Eu quero mostrar. Depois disso aqui, ó. Devido ao aumento da maldade. Devido ao aumento da maldade. Porque aí as couraças serão rasgadas, muitas couraças se rasgarão, porque o amor vai se esfriar. E o maior deles é o amor. Vamos ver. E aí vem o capacete, que já disse, e o final... No texto, vou finalizar, e ele diz assim, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. O ser humano não foi criado para alcançar, aliás, o ser humano foi criado para ser salvo. Aí eu entraria um pouquinho na ideia da eleição, é claro, não vou fazer isso aqui, né, nenhuma. O ser humano nasceu para salvação. O Senhor não ia criar o ser humano para não ser salvo. É claro que o ser humano se perde. Ele toma os seus caminhos. E isso que consubstancia a nossa vitória. Por isso que o Paulo, olha só o que ele fala, porque Deus não nos destinou para a ira. E nós temos que ter isso no nosso coração. Nós temos que ter, por isso que a gente tem que lutar. E eu estou dizendo isso. Saber que a gente não foi criado para a ira consubstancia a minha vitória. Senhor, me dá força. Me dá sobriedade, não me deixe embriagar, porque eu sei que o Senhor me fez para a sua glória. Não me deixe ser roubado na minha mentalidade, me ajude a ser sóbrio. Amém? Agora, o fato de sermos criados para a salvação não isenta o quê? A nossa luta. Eu fui criado para ser salvo, mas isso não me isenta também. Agora, quer dizer, irmãos, eu já sou, tá? Água de coco, sossego. Não. Você foi, inclusive, destinado para a guerra, para a batalha. Por isso que você veste couraça. Quem veste couraça é soldado.
Porque quem vai para a praia vai sem camisa. Quem vai para a guerra vai de couraça. Entenderam, irmãos? Amém? Está entendido aí? Certinho? E ele diz o seguinte: ele morreu por nós, para que quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a ele. Aí o Paulo faz uma referência a 1 Tessalonicenses capítulo 4, que foi o que nós estudamos, né? Quer dormindo, quer acordado, porque você pode falar assim, ué, você fala para a gente ficar acordado e vigilante, agora fala que quer dormindo. Não, ele faz referência ao texto da ressurreição. Primeiro vão ressuscitar os que estão dormindo, e depois os vivos serão arrebatados. Então Paulo diz, ele morreu por nós para que sejamos acordados, ou seja, aqui, ou já mortos, estamos unidos a ele. Então a gente tem que encarar a realidade de alguém que se decide ser vigilante. Quer estejamos vivos, quer estejamos mortos, estaremos com Cristo. Se estamos vivos, estamos vigilantes. Qual que é o nosso tema? Vou voltar aqui. Qual que é o nosso tema? O nosso tema é... Vou pôr aqui. Olha, nosso tema. É isso aí. Ó. Então, hoje nós trabalhamos em cima disso. Quarta que vem, eu vou falar sobre o anticristo. Quarta que vem eu vou falar sobre o anticristo. Hoje nós falamos sobre a necessidade que nós temos de sermos vigilantes. Por que a gente precisa ser vigilante? Então, por causa de tudo aí que você ouviu.